A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com o nosso Deus. Nós vamos estudar hoje o terceiro dos evangelhos, o Evangelho de Lucas. De novo, o personagem principal não poderia ser outro, é Jesus. Só que agora o aspecto é um pouquinho diferente. Ele traz Jesus como o Salvador, como o homem perfeito. Lembrem-se, ele estava escrevendo para os gregos, e para os gregos era importante, os gregos eles tinham esta necessidade de observar o homem com perfeição, ou seja, a perfeição que o homem apresentava. E quem seria mais perfeito que Jesus? Por isso Lucas é que traz esta imagem de Jesus como o homem perfeito. Lucas não era judeu, Lucas era grego. Não se sabe ao certo onde ele nasceu, mas sabe-se que ele não era judeu. Imagina-se que ele seja da Macedônia, imagina-se que ele seja de alguma outra cidade não judia, mas grega. Lucas, o nome Lucas quer dizer iluminado, e ele era uma pessoa de altíssima qualidade intelectual. Tanto é que ele era médico e companheiro de Paulo. Paulo também era um privilegiado intelectual. Os dois tinham muito estudo. Lucas, ele tinha conhecimento muito profundo da cultura, da filosofia, ele tinha um conhecimento muito profundo do judaísmo, das tradições judaicas, porque Paulo lhe ensinou isso tudo, ele foi companheiro de Paulo, e Paulo tinha conhecimento muito profundo disso tudo. Dessa maneira, o livro de Lucas é um livro muito profundo no sentido de dar historicamente um respaldo para Jesus. Lucas era um historiador, era um estudioso da história. E ele foi atrás de muitos fatos. Ele tinha o conhecimento de Paulo, ele tinha os fundamentos de outros evangelhos, ele tinha o fundamento de outros documentos. E, portanto, ele escreveu um dos mais completos livros sobre a vida de Jesus. Só aqui, no livro de Lucas, nós vamos encontrar muitas informações. Amados, ele era um médico e mesmo assim ele escreveu sobre o nascimento virginal de Jesus. Mesmo assim, ele escreveu acerca das doenças, inclusive dos problemas médicos, dos reflexos da crucificação e os reflexos da morte de Jesus. Quais os motivos que levaram Lucas a escrever o seu evangelho? Primeiro, ele queria confirmar a mensagem das promessas de Deus. Isso era muito importante. Importante que toda a história de Jesus estivesse respaldada nas promessas, nas profecias do Velho Testamento, nas promessas de Deus. E ele faz isso. Ele ajuda a resgatar a história disso. Ele retrata a fidelidade de Deus em relação a Israel, em relação ao seu povo. Mesmo que os judeus tenham rejeitado Jesus, ele mesmo assim, Deus é fiel às promessas. E uma terceira situação, ele entra com todos os fundamentos para se defender que os gentios, não só os judeus, mas todos os outros povos tinham parte na promessa. Ou seja, a promessa de Deus se estende a todos, judeus e não judeus, homens, mulheres, crianças, pobres, ricos, a qualquer pessoa, sem exceção nenhuma. Lucas é um escritor muito bom, é um escritor com muito talento, por conta da sua formação, por conta da sua cultura e por conta da sua preocupação em relação a todos os tópicos relacionados
com Jesus. Ele foi atrás, ele correu atrás e ele nos traz algumas questões muito importantes que são discutidas no Evangelho de Lucas. Então, em relação à teologia, a aplicação, né, a espiritualidade de todas as coisas, ele traz para nós a respeito da palavra de Deus, de Jesus como Salvador, o reino de Deus atual e o Espírito Santo. Em relação à preocupação com as mulheres, ele trata da história de Isabel, Maria, Ana. Existem coisas que só estão escritas aqui, que a gente ficou sabendo porque foi Lucas que escreveu. A viúva de Naim, a pecadora que unge os pés de Jesus, as discípulas, existiam homens e mulheres discípulas. A mulher que procura a sua moeda perdida, a viúva que persiste frente a um juiz iníquo, insistindo, as mulheres tristes no caminho da cruz, a preocupação com os pobres, como as passagens da bênção para os pobres, as ameaças contra os ricos, o rico tolo, o rico e o mendigo Lázaro, a preocupação com marginalizados, como as histórias entre os pastores, os samaritanos, coletores de impostos, pecadores, gentios e outras pessoas que ele nos coloca aqui. E, finalmente, ele nos coloca também algumas questões super importantes em relação à vida cristã. Ou seja, a gratidão e a alegria, a vida de oração, o uso correto dos nossos bens materiais, a imitação, buscar imitar o comportamento de Deus, o arrependimento e a fé. Você pode dividir o livro de Lucas em 3 grandes pedaços ou em pedaços importantes. A primeira parte, que fala sobre Jesus especificamente, o Filho do Homem, ou seja, o nascimento, o crescimento de Jesus. Depois ele passa a falar de Jesus em relação ao seu poder, em relação ao seu ministério. Todo o ministério de ensino, o ministério de cura. E, finalmente, ele fala sobre Jesus em Jerusalém, a morte e a ressurreição. Amém, amados? Bons estudos.